Dentro das formas, existe uma ordem invisível que lhe dá a estrutura material. E se continuarmos olhando para esse cubo, nós vamos descobrir que o que existe na frente dos nossos olhos são apenas meras designações. Há um princípio budista que é o princípio da interpenetrabilidade das coisas, aonde os sábios do Tibete do passado, com a iluminação da inteligência, diz: se você procurar alguma coisa, não vai encontrar. Porém, se você não procurar, todas as coisas estão aí. Porque as coisas só existem por meras designações. Se eu procurar, por exemplo, o meu relógio, o instrumento que a gente marca as horas, todo mundo fica preso a ele. Se eu me concentrar aqui na mica e procurar o que é a mica, eu vou cair no plástico, que é um derivado do petróleo. Se eu for procurar o petróleo, eu vou cair nas fósseis animais da pré-história, que se guardaram nas camadas inferiores da Terra. E se eu for descobrir como é que esse líquido escuro foi promovido e constituído, eu vou passar para a pré-história dos grandes seres que foram decompostos. Cadê o relógio? Eu estava apenas na mica. A mesma coisa se eu for procurar o metal. De onde veio o metal? Se eu procurar o relógio, eu não vou encontrá-lo. Mas se eu não procurar, o relógio está aqui. Porque isso é relógio, porque nós designamos. Nós convencionamos as coisas do mundo para relacionar e compreender. E ficamos fixos nas nossas crenças do que é verdadeiro e do que é falso. E seguimos um conceito superado da ciência. Eu só acredito naquilo que é provado. Mas há um paradigma novo na ciência que diz: nem tudo que é provado pode ser verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro pode ser provado. Portanto, eu queria dizer às senhoras e senhores que aprendi ao longo dessas pesquisas, lidando com muitos cérebros de outros pesquisadores, que têm a mesma conclusão que eu. A prova não convence todo mundo. Se prova convencesse, médicos não fumavam. Porque todo médico sabe que cigarro dá câncer. E muitos deles vão fumar um cigarro para comemorar o sucesso da cirurgia que executou. O que convence não é a prova. É a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Tem gente que vê a prova escancarada na sua frente e não se convence. Existe um adágio popular no Brasil que diz: não sei de onde veio essa ideia, mas tem sentido. Para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe, uma enciclopédia é um monte de papéis sujos. Não é a prova que convence. É a capacidade de entender a prova que convence. Os assuntos que vamos discutir agora vão mostrar imagens maravilhosas de seres mortos que estão vivos. Não tem o intuito de provar nada, e sim de evidenciar. Na ciência hoje existe um termo chamado evidências, que carrega um sentido: evidência científica da vida após a morte, evidência científica da comunicação com os espíritos. Não necessariamente tem que ser uma prova, porque a prova não é muito importante. A prova é um elemento metodológico fruto dos nossos sentidos. A ciência clássica, com todo o seu modelo metodológico, é pobre para entender fenômenos paranormais. Para compreendermos o mecanismo funcional de todos esses fenômenos, temos que criar uma metodologia além da que existe. Um pesquisador da Austrália propõe uma metodologia fenomenológica. Para entendermos esses fenômenos, precisamos desenvolver uma concepção metasistêmica. Meta quer dizer além. Além do sistema metodológico comum que as academias desenvolveram.
ciência que nós temos para entender como funcionam as coisas, embora seja útil, é incompleta, é limitada, é circunscrito. Precisamos de uma ciência com outros horizontes. Uma ciência que nos mostre a profundidade e funcionalidade de novas leis que nós ainda não dominamos. E esse espaço tridimensional que nós estamos vendo aí nesse cubo já é uma noção vencida. Desde que Einstein descobriu a relatividade do tempo, o tempo passou a compor a quarta dimensão. O que seriam essas dimensões? Vamos imaginar como funciona a dimensão da consciência. Nós estamos convencionados também aqui ao espaço e ao tempo, que foi uma convenção criada pelo nosso cérebro, pelo nosso sentido. Mas eu pergunto aos senhores, qual é o tempo de um sonho? Nós dormimos e sonhamos meia hora. Se formos transcrever no papel, escreveremos livros. Einstein dizia que o tempo é relativo para quem observa. Se eu estiver dentro de um trem e andar 50 metros até o bar para tomar uma água, eu mandei 50 metros dentro do trem. Mas se eu estiver do lado de fora e o trem estiver andando a 100 por hora, quanto tempo você andou? E se eu estiver longe da Terra, a Terra girou. Você andou dentro do trem, andou por cima da Terra e ainda andou no espaço. Quem determinou que o dia tem 24 horas? Nossos sentidos. Quem determinou a hora de 60 minutos? Nossos sentidos. Quem determinou que o minuto tinha 60 segundos? Nossos sentidos. Nos orientamos no meridiano da Terra de 15 em 15 graus. Mas se nós fôssemos morar em Júpiter, a massa de Júpiter é tão grande, o planeta de Júpiter é tão gigante, que se juntarmos os 8 planetas do Sistema Solar, Terra, Mercúrio, Vênus, Plutão, Netuno, tudo junto, e fizéssemos um bolo, é menor do que Júpiter. Júpiter leva muitos anos para dar uma volta em torno de si mesmo. Se você for passar um mês de férias em Júpiter, não dá tempo de você voltar, porque você morre lá. A distância que Júpiter percorre para girar em torno do Sol é tão longe que nós não temos ideia. Quem garante que o tempo da Terra é real? O tempo da Terra é uma convenção dos sentidos. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores, é que a nossa consciência não está presa a essa dimensão de espaço e tempo. Nossas mentes não são condicionadas como é o nosso cérebro. Quem ocupa a relação de convenção de espaço-tempo é o nosso cérebro, não é a nossa mente. A nossa consciência habita na dimensão fora do tempo e fora do espaço, em uma outra realidade onde estão nossos pensamentos. O nosso pensamento está numa realidade quântica que não está preso ao espaço nem ao tempo. Quando perdemos o cérebro, para onde vai nossa consciência? Onde ela permanece? Os cientistas já sabem que a mente não é a segregação do cérebro. O último Congresso Internacional de Psiquiatria revisou todos os conceitos sobre mente. A Organização Mundial de Saúde mudou a CID, que é uma convenção do Código Internacional das Doenças. Não existe mais termos como doença mental e nem enfermo mental. Por quê? Porque para alguma coisa adoecer, tem que ser afetado. E doença pressupõe o órgão afetado. E a ciência já sabe que a mente não é órgão. Se ela não é órgão, não pode adoecer. Não pode enfermar. A psiquiatria aboliu os termos psicose, aboliu os termos neurose. Se você for um psiquiatra e ele disser que você tem psicose, ele está desatualizado, procure outro. Ele vai medicar errado. Ose quer dizer degeneração. A Organização Mundial de Saúde já sabe que a mente não sendo órgão não pode adoecer, muito menos degenerar. Não existe mais o termo neurose. Também não existe mais o termo histeria. Era uma palavra do século XIX que se acreditava que o útero da mulher secava, murchava, entrava na corrente sanguínea e subia para o cérebro, daí veio o termo para a cabeça.